Bom, então no mais, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 16. Colossenses 3, a partir do versículo 16. E a gente vai continuar a nossa série sobre uns aos outros. Hoje, tanto à noite quanto hoje de manhã, a gente vai ficar só nesse texto. Então eu vou começar de trás para frente e à noite a gente pega de frente para trás, se assim eu posso falar. Então Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Em tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Amém pela sua palavra. Primeira coisa que me chama a atenção é quando e o texto de hoje é: aconselhai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Quando você pega o livro de Provérbios, vai falar muito sobre sabedoria. Salomão ensinando seu filho sobre sabedoria. Mas qual que é a diferença entre sabedoria e inteligência? Porque inteligência, todos nós somos inteligentes. A sabedoria é o que você faz com a sua inteligência. Um exemplo. Ser inteligente é saber que tomate é o quê, Fabiano? Uma fruta. Sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Aí que está a chave. Você não pega o tomate, que é uma fruta, corta ele, joga leite condensado e mistura com a laranja e come aquele negócio gostoso, falando, que delícia. E é por isso que eu não entendo porque que você pega a uva passa e taca no arroz também. Não faz lógico sentido. Se fosse bom, fazia isso o ano inteiro. Por que só faz uma parte do ano? É para mandar os parentes que moram longe embora mais rápido. É para isso. Mas entenda o seguinte, isso é a diferença entre inteligência e sabedoria. Sabedoria é o que eu faço com a minha inteligência. Nem toda pessoa inteligente com um QI altíssimo é sábio. E nem todo que a gente chama de sábio, em algum momento ele vai permanecer sábio. É incrível quando pegamos Provérbios e nos encantamos com Salomão, com aquelas dicas, e eu tenho o costume de começar o meu ano lendo Provérbios e terminar o meu ano lendo Eclesiastes. Mas se você lê um atrás do outro, parece que você se encanta com a sabedoria de Salomão e desencanta com Salomão de Eclesiastes, que diz que tudo é vaidade. Vaidade não tem nada, e se você fazer uma leitura errada, nem trabalhar você trabalha, porque diz trabalhar para quê? Tudo é vaidade. Para que construir as coisas se outro vai vir e não pegou o suor dessa construção e não vai fazer nada com o que você planejou? O negócio é: o homem mais sábio do mundo, mais rico do mundo, não usou a sua inteligência nem a sua sabedoria para adorar a Deus e termina a sua vida com 1000 mulheres adorando 1000 deuses diferentes. E quando você deita com 1000 mulheres que adoram 1000 deuses diferentes, você está adorando os deuses dela. Porque num estado onde é monogâmico, é porque o Deus que nós servimos é um Deus único. É por isso que aqui no Brasil é um país cristão, nós não temos casamentos poligâmicos. Pode pegar e fazer uma pesquisa que você vai ver aonde tem poligamia. São países onde tem vários deuses, onde o país não tem um Deus definido, apesar de termos várias religiões, e como batistas defendemos que temos, e a liberdade deles de cultuar quem eles quiserem, até Satanás. Eu defendo a liberdade dos satanistas cultuarem Satanás, mas aqui ainda é um país cristão, ponto. Por isso o nosso casamento é um casamento monogâmico, porque o seu casamento deve representar o Deus que você serve. A forma que você trata a sua esposa é a forma que você trata o seu marido, e como vocês tratam o filho de vocês, e os filhos de vocês tratam vocês, devem testemunhar o Deus que você serve. E aí vem a primeira pergunta: se seu casamento está testemunhando o Deus que você serve. Se não, tem algum problema, e não é com a palavra e nem com o Estado, é dentro da sua casa.
Afinal, dentro da sua casa não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem Simone Tebet, não tem Cabo Daciolo que manda. A sua mulher manda. Ponto. Se dentro da sua casa é você que manda, quem dita as regras de como vai ser o tratamento uns para com os outros é os da casa. Como vai ser o testemunho vem dentro da casa. E há uma diferença entre mandar e ser o cabeça. Eu gosto que faz assim, a mulher que manda, as mulheres. Deixa eu te falar, irmão. A mulher manda, se ela te irritar tanto, você vai falar assim, eu quero essa cama no teto. Ela vai falar tanto na sua cabeça até você colocar aquela cama no teto. Organização da casa, tá tudo bem, é da mulher, bota planta onde é que não devia ter. É um negócio muito doido, troca sofá de lugar toda hora. Uma dica, faz tudo planejado, que aí não sai do lugar. Pronto, não quer ter esse trabalho de ver sua casa mudando vários dias diferentes, já faz tudo planejado, de preferência de cimento, que aí não sai. Mas a diferença entre mandar dentro de casa e ser o cabeça é diferente. Aonde as coisas vão ficar não determina o clima espiritual da casa. Ajudar a pedir nas tarefas da casa não te faz menos homem ou mais mulher por causa disso. Há uma cumplicidade, uma harmonia dentro do lar. Agora, as decisões mais importantes que vão atingir a sua família, isso vem de você. E você não pode usar uma expressão que usamos em BH, que é arregar. Se fosse casado, a mudança de vir para Juiz de Fora cairia sobre o peso sobre mim, porque se não desse certo, eu teria uma esposa e filhos que estariam debaixo da minha responsabilidade. Isso me levaria a orar mais, isso me levaria a buscar mais de Deus, para ter uma resposta muito certeira, porque tem pessoas que dependem de mim. Isso é ser cabeça. Cabeça é sentar com a minha esposa e usar a minha inteligência bíblica e orientá-la a ela na palavra, porque essa é a minha função como líder da minha casa. É pegar os meus filhos e disciplinar na palavra. Não é no eu acho. É sentar e dizer, filho, a palavra diz isso. Se você está fora da palavra, você está pecando. Se você está pecando, você está trazendo morte para você e para as pessoas que convivem com você. Isso é ser homem de verdade. E essa forma de se tratar é o testemunho vivo do Deus que eu e você servem. Então começa que a Bíblia diz o seguinte, versículo 16. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Então, a primeira coisa que um homem ou uma mulher de Deus, independente de casado ou não, precisa ter é a palavra dentro de si. É meditar na palavra dia e noite. É isso que o salmista diz. Não andeis segundo o conselho do ímpio, mas medita na palavra de dia e de noite. Quer dizer que você vai ler a Bíblia de dia e de noite? Seria bom se você fizesse, mas eu sei que às vezes você só lê a Bíblia quando a gente está aqui na igreja. Então vamos lá. Você pega a palavra e ruminar a palavra em todo o tempo. Então, se você leu aquela palavra de manhã, você sai pensando naquela palavra e como aplicar aquela palavra na sua vida. Faz um teste, lê a Bíblia de manhã e diz, Senhor, me dá uma oportunidade para usar esse versículo na vida de alguém. Você vai ver que legal que é. Deus vai te dar essa oportunidade. É quando você vai andando e vai entendendo as coisas da palavra. Eu vim com o pastor Luiz, 3 horas da manhã, a gente conversando sobre as coisas do reino de Deus. Sobre como os versículos, o que era a questão do chip. E a gente conversando sobre Apocalipse, e eu com sono, olhando para a árvore, vindo vulto, uma coisa muito doida. Eu acho que é melhor nós parar para tomar energético. Eu já estou meio doido. Você está dirigindo sozinho, eu preciso fazer companhia. Então, essa ideia de conversar sobre a palavra e ruminar a palavra o tempo todo, pensar como essa palavra vai aplicar na minha vida, porque se eu creio que essa palavra é de Jesus e que Jesus fala comigo através da palavra, amém? Se eu creio que Jesus fala comigo através da palavra, amém? Amém. Agora sim, eu preciso dar uma resposta para Jesus. Toda vez que eu leio a Bíblia, Jesus fala alguma coisa comigo. Se eu leio a genealogia, Jesus está dizendo assim, filho, multipliqueis. Às vezes a gente chega na genealogia e faz o quê? Pula. Ah, que coisa chata.
Tá o nome dos seus filhos, tudo ali, é só você botar, fica escolhendo nome de Enzo, esse nome novo, tá tudo ali, chama o seu filho de Zebulon, de Malalael, ajuda o menino na escola, na hora de corrigir os para casa. Para que ser o primeiro? Zebulon com Z, deixa ele ser o último, dá tempo dele se organizar, ver como é que é a prova do outro, se o outro foi bem ou não, ajuda o menino, mas não, vamos botar Aleph, ainda bota o primeirão ainda, uns que bota Abelmael, até trava o negócio, bota um Y, um Zene dobrado, coisa muito de doida, mas é isso. Então a Bíblia está dizendo alguma coisa para mim de Gênesis a Apocalipse, então a partir do momento que eu leio, eu preciso responder ela. Então Jesus está falando alguma coisa, e antes de falar alguma coisa para o outro, Jesus fala comigo para mim. A palavra bate em mim. Toda vez que eu subo aqui na frente, é uma palavra dizendo, Senhor, o que há em mim que precisa ser transformado? E aí, às vezes, eu apanho antes da mensagem, porque eu estou preparando ela, eu apanho quando eu prego e eu apanho depois. E às vezes eu vou assistir o que eu preguei, aí eu falo, caraca, tomei de novo. Essa é a ideia de uma palavra viva, de um Deus que responde e conversa com a gente. Ele pode falar com você usando pessoas? Pode e faz. Pode usar alguma situação? Pode e faz. Pode te mostrar alguma coisa em sonho? Pode e faz. Mas a palavra, tudo que você precisa saber dele está aqui. Aqui é a revelação. Tudo que você precisava saber sobre Deus está aqui na palavra. Está de Gênesis a Apocalipse. Fora disso, é outras coisas, não é revelação. A revelação está aqui. O que Deus queria que você soubesse dele está aqui. Então, por que a gente busca outras fontes? Por que a gente não vai na palavra? Eu lembro que quando eu era adolescente, na verdade junior, tinha um negócio chamado diário das meninas. Era um diário bonitinho, com cadeado. Que ali elas escreviam as coisas mais íntimas do coração. O que era a missão dos meninos? Tentar pegar esses diários, para a gente descobrir de quem essas meninas gostavam. A gente tinha uma técnica, brincar de pega-pega, a menina que desse um tapão maior é porque gostava de você. Então, quanto maior o tapa, maior o amor. Então era assim, e se a pessoa pegasse você toda hora, você falava, acho que está interessado. Mas o diário era a resposta geral. Quando a gente conseguia pegar esse diário, essa menina ia parar até na diretoria, e quantas vezes eu já tomei advertência por pegar diário alheio. Mas eu queria saber o que estava ali escrito. E elas botavam, querido diário, data tal, hoje aconteceu isso, isso, isso. Dei um tapão no meu amado, deixei os 5 dedos na costa, e eu falava, sou eu hoje. Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha aqui, gente, os 5 dedos dela aqui, ó. Aqui. Hoje tem rede social, né? Então, o que era secreto, a gente joga na rede social e desabafa. Aí as minhas choravam no diário, que você até pegava aquele dia que ela chorou, porque caiu uma gota no papel e faz uma forma diferente. Hoje, do nada, a pessoa está chorando, passa e fala assim, vou postar uma foto chorando. Aí ela para um pouquinho o choro, tira a foto e posta. E o melhor, porque agora tem uns emojis muito legal, que você pode botar uma cara de triste. Mas antigamente não tinha. Aí as pessoas curtiam, as pessoas chorando. Aí eu curti, tá mal. Sua vida tá horrível, que legal. Você tá tendo uma crise de choro. É muito legal curtir. E aí tem uns negócios também que eu não entendo. Nossa, você fica linda chorando. Gente, eu nunca vi ninguém lindo chorando, não. Quando a gente chora, não fica bonito, não. Mas aí vem os comentários, não fica assim e tal. Aí a pessoa parou, postou, aí depois ela esquece que ela está chorando, vai lá ver quantos likes ela teve, porque ela está chorando, quantos comentários, ela vai responder os comentários, dizendo, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. E por aí vai. Só que escrever carta se perdeu. E a carta ainda é questão muito romantizada, porque hoje eu tenho SMS, SMS é coisa do Paulinho. Hoje eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho um monte de coisa. Mas antigamente, se eu precisasse comunicar com alguém, é carta. E aí era o tempo dessa carta chegar,
E aí a resposta chegava. E aí você ia com isso. E aí minha professora ensinando a gente sobre texto, literatura, carta, emissor, não sei o que, ela dava aula em 2 escolas e a gente trocava carta com a 5ª série da outra escola. E que era emocionante. Eu nunca gostei tanto da escola de português, da aula de português. Porque aí quando você recebia a carta, então nunca via a pessoa, mas era muito maneiro você entender o garrancho do outro. Eu escrevi, eu acho que ninguém entendia o que eu escrevia, mas era muito massa isso. O fato é que a Bíblia é uma carta de Deus para você, que você não lê. A Bíblia é uma declaração de Deus desde a eternidade, te contando o que vai acontecer no futuro, e tem gente que não lê Apocalipse porque tem medo do que vai acontecer. Porque crente é muito bom para querer ir para o céu e tem medo de morrer. Não faz sentido para mim. Quer ir para o céu? Amém. Quem quer morrer? Não, né, pastor? Mas eu quero ir para o céu. Então essa ideia de que se eu tenho desde o início uma carta de amor, me mostrando que quando era nada, Deus cria em amor, em justiça, em benignidade, misericórdia, e no final também vai ser isso. Eu abro mão desse amor por mim, porque eu vim conversando com o pastor Luiz e ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ninguém entregou a vida por mim, irmão, só Cristo. Ninguém. Esse negócio de que eu te amo em Jesus, você não me ama em Jesus. Se tiver alguma coisa que precisar dar sua vida por mim, você não vai dar. E eu não espero que você dê. Me ame como pessoa. Porque amar como Jesus é se entregar numa cruz e Ele já fez, você não precisa fazer assim. Você precisa me amar com amor, ponto. Com princípios bíblicos, ponto. Com ações, ponto. Não tem problema você falar, pessoa, eu te amo, eu gosto de você, tá tudo certo. Eu te amo em Jesus, ficou um negócio para falar assim, é que eu não tenho interesse, eu te amo em Jesus. Toma vergonha na sua cara. Às vezes eu não morreria para os meus irmãos que me faz raiva e que eu amo demais. Dependendo do dia eu falo assim, mete uma bala na cabeça desses meninos, essas pragas. Pronto. Mas entenda o seguinte, a Bíblia é uma declaração de amor de Deus para você. Aonde um amor que ele não cobra nada em troca. A Bíblia é um manual de fé e prática para você viver bem, se tornar um ser humano melhor. E se você pegar os princípios da Bíblia e aplicar na sua vida, você vai ser um ótimo profissional, um ótimo marido, uma ótima esposa, você vai ser um ótimo filho, você vai ter uma vida boa e longa na terra. Só que a gente despreza isso tudo. E aí fica complicado, porque habite em vocês a palavra de Cristo. Se não é a palavra de Cristo que está habitando em mim, qual palavra que está habitando em mim? Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, o que está enchendo o meu coração? E aí tem um outro perigo, porque a palavra diz que aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Qual que é a riqueza maior do que essa palavra? Aí tem uns que falam assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Irmão, qual livro que foi escrito por ET? Qual um livro que não foi escrito por homem? Nem os livros de Chico Xavier é escrito por homem. Mas esse livro passou por gerações, passou por crivos e ele continua transformando tudo. Se eu tiro o empoderável desse livro, se eu tiro a espiritualidade, se eu tiro o Cristo, ainda deveria ser um livro para ser seguido como um livro de ética, moral, um livro para ser uma pessoa melhor, melhor que os livros de coach que você lê, dizendo foguete não dá ré. Aí fica nessa palavra dizendo, vou procurar os caras no TikTok, porque eles dizem, vai vencer. A palavra diz que você vai perder. A palavra diz que o reino é de quem perde. Seja o maior, você não chamou para ser cauda e sim cabeça. A palavra diz, e eu acho incrível, quando João chega e manda seus discípulos a Jesus para perguntar se ele é o Messias. Engraçado, porque é o mesmo João que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou merecedor de desatar suas sandálias. É o mesmo João que batiza Jesus para cumprir a profecia.
É o mesmo João que em Mateus 3 vê o céu abrindo, a pomba descendo sobre Jesus e a manifestação da Trindade no Novo Testamento, numa mesma passagem, o céu abrindo dizendo, esse é o meu filho amado em quem me alegro. É o mesmo João Zezão que quando está preso vai perguntar para Jesus se ele é o Messias. Como é que a nossa boca é enganosa? Como é que as nossas emoções são enganosas? Porque como é que você declara isso, dizendo, olha, o Cordeiro de Deus, ei, o Cordeiro de Deus chegou, e quando você está preso, você diz, vai lá perguntar. E aí eu acho genial Jesus, porque Jesus vira para os discípulos dele e fala, ó, João mandou perguntar se é o Messias. Jesus não responde nada, fala, volta e diz para eles o que vocês viram, ouviram, e o que vocês experimentaram aqui. E aí eles saem, quando eles saem, Jesus simplesmente vira para a multidão e faz um elogio que talvez João deveria ouvir. E ele fala, de nascidos de mulher, João é o maior. Porém, o último no reino de Deus, que serve a todos, é maior do que João. De nascidos de mulher, João é o maior homem, e na terra não pisou homem maior nascido de mulher do que ele. Nem Salomão, nem Davi, João é o cara. Porém, aquele que serve a todos é maior do que João no reino de Deus. A Bíblia diz e te convida a perder todos os dias. A Bíblia diz que Deus veio para trazer guerra no meio da família. A Bíblia diz que pai vai se voltar contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, pela palavra de Cristo. Pessoas morreram pela essa palavra. E às vezes a gente lê elas e diz, como o povo de Israel não pôde perceber a grandeza de Deus. A gente faz isso. A diferença é que agora a gente tem toda a revelação na nossa mão e a gente continua fazendo a mesma coisa que o povo de Israel. Que é, Deus libertou a gente. E esse é o esquema do livro de Juízes. Deus liberta, o povo esquece de Deus. Deus levanta um inimigo, o povo chora, clama a Deus, Deus levanta um juiz, liberta o povo. O que o povo faz? Esquece de Deus de novo, aí vem os problemas, aí Deus levanta o juiz, o povo se arrepende e volta de novo. O que o povo faz? E vai esse círculo vicioso sem fim, porque está se alimentando da coisa errada. Tem a palavra viva. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra não passará. O Espírito Santo não veio só para consolar e te convencer do pecado. O Espírito Santo, ele veio para testificar aquilo que está escrito e aquilo que Jesus fez. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Dentro dessa grandeza, entendendo que a Bíblia, que significa cano, ou bíblios, que significa biblioteca, então a biblioteca de livros, só que tem uma palavra diferente nesse livro, que é Bíblia Sagrada. Quando eu falo que algo é sagrado, eu estou botando uma espiritualidade sobre esse livro. Eu estou falando que esse livro tem poder para transformar a vida das pessoas. Eu estou falando que as palavras que aqui estão escritas, elas são reais, elas são verdadeiras, elas são testificadas pelo próprio Deus, pelo Filho dele e pelo seu Espírito. E quando eu leio, eu sou iluminado pelo Espírito para entender e viver a palavra. Amém? E por que a gente não lê? Porque outras coisas são prioridades do que a nossa palavra. Se você for na China, é uma folha só. Uma folha. Distribui para a igreja. E os irmãos cuidam daquela folha como se fosse a última coisa. A gente tem versão da Bíblia para tudo em qualquer lugar. Você tem letra grande, pequena, com espaço,
versão da linguagem de amanhã, versão da linguagem de hoje, de ontem, de 1911, de não sei o quê, do Darcy Rosado. Tem até Bíblia chamada Bíblia Freestyle. Você tem um paráfrase que já está escrevendo o sentido do texto, chamado a Bíblia a Mensagem. Então, qual é a nossa dificuldade? Pastor, eu não sei ler, eu tenho dificuldade com a leitura. Nós temos Bíblia em áudio. Você não ouve música, você não ouve 3 horas de podcast. Por que você não pega um capítulo por dia, bota na orelha e vai meditando? Talvez você passa meia hora dentro do seu carro, indo para o seu trabalho. Por que você não coloca a palavra ali e vai ouvindo a palavra? A fé vem pelo ouvir. Então, ouça a palavra. Qual é a outra desculpa que você vai ter? A Bíblia diz sobre a criação dos filhos, e a Bíblia diz, espalhe textos bíblicos sobre os murais, sobre as portas, sobre a sua casa, para que quando seus filhos passeiem pela casa, eles se deparem com o texto bíblico. A gente até aplica isso, bota o Salmo 91, deixa a Bíblia empoeirada, e que se lasque e vira um manto. Aí quando o pastor chega na sua casa, fala, pastor, vamos orar, mas antes vamos ler um negocinho de promessa. Arranca uma promessa lá e, olha, é palavra de Deus. Mas o que você faz quando aquela promessa sai dali? Quando aquela palavra boa? Porque a Bíblia tem palavras ruins. A Bíblia diz que quando a palavra chega na nossa boca, ela é como doce, mas quando chega no estômago, ela provoca enjoo, náuseas. Quando você quer vomitar algo, é uma sensação muito ruim. Porque a palavra confronta. A palavra me chama a atenção de todos os meus erros, de quanto podre eu sou, de quanto eu preciso melhorar, de tão dependente da graça de Deus eu preciso ser. Mas eu desprezo isso. A palavra me chama a atenção para quanto Cristo é bom e quanto o seu amor prevalece para sempre. Enquanto está no céu e a rua de ouro é o mínimo. Conversando com o Luiz, eu falei, cara, se fosse capim, terra, a gente ficasse descalço. Eu estou no céu, na presença de Deus, lá não vai ter pecado. Eu não vou lutar com essa maldade de fazer o bem, fazer o mal, e o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero. Eu não vou ter que lutar contra as paixões, os desejos mundanos, porque lá eu vou estar no céu. Ao mesmo tempo que o Luiz fala assim, eu quero viver 1000 anos, eu falei, não, eu quero o céu. Eu quero ir para o céu. 1000 anos é legal, dá para abençoar muita gente, mas eu quero. Eu quero chegar diante de Jesus, poder abraçar Ele e dizer obrigado. É por isso que eu acredito que no céu nós vamos ter memória, para lembrar tudo aquilo que Cristo fez por nós, porque se eu chego lá e sou apagado a memória, não faz sentido, eu vou glorificar o quê? Eu preciso lembrar de quem eu era, porque na verdade, toda vez que eu me olho para a palavra e eu falo assim, estou longe daquilo que eu deveria estar, mas eu olho para trás e falo, olha, mas eu estou melhor do que eu estava. A palavra veio transformando e testificando isso. É por isso que eu preciso amar a palavra. Hoje a gente tem vergonha de andar com a palavra. Hoje tu taca o celular no bolso e vai para a igreja. Pô, quando eu me converti, eu tinha que passar no meio do futebol com uma Bíblia, e eu tinha uma Bíblia sem capa. Eu peguei a capa do Telemig telefonia lá, Telemig não sei o quê, porque era uma capa mais dura, eu recortei e botei na minha capa. Só que a capa dessa agenda de números era uma capa de florzinha. E eu ia para aquele negócio, passava no meio, os meninos falavam assim, o crente, eu falei, sou mesmo. Vai jogar mais bola não? Eu falei, na hora do culto não, quando acabar eu jogo. Eu tinha um cuidado com a palavra. Hoje a gente despreza a palavra pela facilidade que a gente tem. Tem gente chorando por isso. Tem gente clamando por isso. Tem povos que ainda não têm a Bíblia escrita na sua linguagem por isso. Tem missionários dedicando a sua vida por isso. Pessoas morreram e sangues foram derramados para que eu e você pudesse ter acesso à palavra de Deus hoje. Amém? E o que isso tem a ver com aconselhamento? Tudo. Tudo. Porque quando você procura um pastor, e aí deixa eu já te dar a dica,
Eu entendo que quando você entra no gabinete ou me chama para conversar, quando você me apresenta o seu problema, você quer saber o que a palavra diz sobre. Eu não sou psicólogo. Eu não sou psicanalista. Então, se você quer um psicólogo, eu te indico, psicanalista, eu te indico. Eu sou pastor. E o meu manual de trabalho é a palavra. Então, qualquer problema que você trazer para mim, o que eu vou buscar é na palavra, e por isso eu preciso conhecê-la muito bem, para que eu possa aplicar a palavra na sua vida e te dar a orientação que você precisa. Estudei noções de psicologia? Tem uma cara que a gente chama de cara pastoral, que é essa aqui, ó. Pastor, eu traí minha esposa. Pastor, eu matei uma pessoa. Isso impregna tanto na minha cara que um dia no evangelismo de madrugada, conversando com uma pessoa de outro país, o grupo estava todo e eu conversando, falava a mesma língua, tentando falar espanhol, muito doido. E aí eu falei assim, por que você veio parar no Brasil? Ele falou, eu estou fugido, minha família, cada um espalhou. Aí eu falei assim, você trabalhava com o que lá? Ele falou, com bomba. Aí eu falei assim, é mesmo, que legal. O grupo fez assim. Eu não entendia nada, eu continuei e tal, e puxando informação dele, dei meu telefone para ele, falei, pode me ligar se você precisar, tá? Tem umas pólvoras lá em casa. Aprendi a desmontar a rádio, jogar aquele negócio, dar uma explosão muito legal. Se precisar, ó, vou procurar alguma fábrica de bomba aqui para você. Aí depois a equipe me chamou e falou assim, você percebeu o que ele falou para você? Eu falei, não. Ele falou que ele está fugido e tal, que as pessoas estão tentando matar ele. Pastor, porque ele está fugindo, cada um da família dele foi para um canto, porque ele é terrorista. Aí eu falei, é mesmo? Quando ele falou da bomba, você não percebeu, não? Eu falei, não. Porque a minha cara de você falar que bomba, matou, pecou, mentiu, vai ser a mesma. Porque para mim é tudo pecado. Ponto. Então eu preciso te aconselhar pela Bíblia. Eu posso usar outros recursos para te ajudar? Posso, mas desde que a palavra seja a minha base em todo o tempo. O problema é que nós temos muito achismos na igreja e pouca palavra. A gente acha coisa demais. Pastor, eu acho que deveria ser assim. Pastor, eu acho que deveria ser assado. Pastor, eu acho que tem que ser assim. E o que a palavra diz? O que a palavra diz sobre essa situação dentro do que o irmão está vivendo? Porque aconselhar primeiro tem a palavra dentro de você para aconselhar na palavra. E tem coisa que eu não tenho resposta, não. E aí, como eu não tenho resposta, eu paro um pouquinho e eu falo, irmão, me dá um tempo para orar com você sobre essa situação e eu vou buscar mais na palavra. Porque a gente não aprendeu a ouvir as pessoas. A gente escuta já para responder. A pessoa vem contar primeiro que nós erramos numa coisa que é o cumprimento. Cumprimento é oi, tudo jóia, beleza. E aqui eu percebi que em Juiz de Fora ganha quem fala a última palavra. Você vai despedir da pessoa, se a pessoa, com Deus, vai com Deus também. Aí a outra responde, vai na fé. Aí o outro fala, vai na sombra, vai você. 3 horas, já estão 100 metros distanciados, ainda estão se despedindo um do outro. Aí eu falei, que doideira. A pessoa fala tchau, eu falo tchau. Pronto. Quer ver que eu estou sendo chamado de sem educação por um monte de coisa. Então, porque eu não estou acostumado com esse negócio de ser o último a despedir. Ponto. Eu falo tchau, tchau. Com Deus, com Deus. Amém. Aí um dia eu percebi que eu fiquei assim com o Fabiano no telefone. Ele falou, pastor, eu falei, falou. É nóis. Demorou. Ei, fica firme aí. Ele na rocha, fé no Salvador. Aí ficou 5 minutos esse dia. Eu falei, gente, estou pegando a mania já. Eu falei, eu tenho que me corrigir nisso. Mas tem coisa que eu não tenho a resposta. Tem situações que eu não tenho a resposta, mas a palavra tem. O tempo muda, mas a história se repete. Não é isso, Caçonga? O tempo muda. Os mesmos problemas que temos hoje, são os problemas que nós temos lá atrás. A ideia de que o mundo está mal, sempre foi mal. A diferença é que agora a gente tem mais informação da maldade. Mas as maldades que aconteciam antigamente, acontecem hoje. A diferença é que hoje a gente tem nome para algumas crises, a gente tem nome diagnosticado para algumas doenças,
A gente tem mais informação sobre como reagir com algumas coisas, mas a maldade do mundo continua a mesma. E é por isso que eu preciso estar alicerçado na palavra, porque vai ter momentos que eu não vou ter resposta. Um dia, num pequeno grupo, chegou um casal, e aí eles estavam grávidos lá, e aí eles chegaram e falaram: pastor, eu quero oração, porque a criança está com síndrome de Down, ou tem possibilidade de a criança nascer com síndrome de Down. Na minha cabeça eu estava assim: o que eu preciso responder? O que eu preciso responder? Eu nem estava ouvindo ele. O que eu preciso responder? Eu sou o pastor. E agora? E aí, quando eles acabaram de falar, outro rapaz diz: vamos orar para o Senhor fazer a vontade dele. Se for a criança vir com síndrome de Down, está tudo bem. Nós todos vamos aprender sobre isso, sobre a linguagem do amor. E a gente vai aprender e a gente vai criar essa criança junto. Eu falei: é essa palavra. É isso. Ouviu, entendeu, acolheu e trouxe vida para a pessoa. E ali a gente orou junto e eu falei: senta, pastor, e aprende. Não é todo dia que a gente tem resposta para tudo. Mas naquele momento trouxe cura para aquela situação. E a gente orou junto e a gente foi pesquisar coisas juntos para aprender como lidar. E como a gente amar aquela criança. Como introduzir ela na nossa igreja e tudo certinho na nossa vida. Essa é a resposta. Mas às vezes eu falo: oi, tá tudo bem? E se a pessoa responder que não, eu nem paro para ouvir. Oi, tá tudo bem? E saio andando. Se você falar não, eu já saí andando. Cumprimento é oi, beleza? Você perguntou se está tudo bem, para ouvir se está tudo bem. Para ouvir de fato a pessoa. Tenta entender o problema. Porque às vezes o aconselhamento vai precisar só ser ouvido. Quantas vezes Deus não falou nada com você, mas você descarregou diante de Deus? Quantas vezes você chorou e derramou diante de Deus e Deus só estava assim? E quantas vezes a gente precisa só ser escutado? E aí, quando eu pego a palavra e diz: olha, quem chora tem consolo, me dá um abraço aqui e vamos orar junto. Essa é a resposta. A Bíblia diz que não é errado chorar, Jesus chorou, bota para fora. A Bíblia diz que a gente tem que confessar as nossas mazelas para ser curado, os nossos pecados. Mas às vezes a gente está preocupado em dar a resposta certa. Ei, eu e você somos a resposta certa. Se formos baseados na palavra. Cristo sempre vai trazer o aconselhamento, uma palavra que vai atingir o coração da pessoa. Quando eu tenho agendamentos já de aconselhamento, eu levanto de manhã e falo: Senhor, eu vou conversar com o ciclano sobre isso, me dá a palavra, me dá isso aqui, traz à mente alguma coisa, e às vezes eu vou trazendo textos à mente que eu nem lembrava mais que eu conhecia o texto. E quando você pega o texto e consegue aplicar o texto na vida da pessoa, e você vê que ela entendeu o que precisa, é maravilhoso. E aí a gente canta louvores, a gente exalta o nome do Senhor. A palavra é o nosso guia. Mas para isso eu preciso ter uma ação de amor para com o outro, de escutar, para aconselhar. A gente fala demais. Todo mundo aqui tem uma opinião sobre tudo. Poucos têm opinião bíblica sobre muitas coisas. Poucos reconhecem que não sabem nada. Numa reunião da associação com as irmãs, a líder da MCM chegou e falou: estamos comemorando 100 anos de fundação da MCM. A primeira assembleia, a primeira reunião foi em Ipanema, há 100 anos atrás. Alguém estava lá? Um irmão levantou a mão. Eu olhei e falei: não dou 50 anos, pai. Como é que há 100 anos atrás você estava lá? Primeiro que você nem é mulher. Primeiro, se você fosse criança também, não ia bater. Se estivesse na barriga da sua mãe, não ia... E o cara levantando a mão assim, tipo, eu estava lá. E ela ainda perguntou de novo:
Alguém estava lá? A resposta era óbvia que não, ninguém tinha mais de 100 anos naquela igreja. Mas eu estava. Qual que é o problema de reconhecer que está errado? Qual que é o problema de reconhecer que não sabe as coisas? Qual que é o problema de você virar e falar, não sei, vou pesquisar. Vou perguntar a alguém mais experiente. Porque quando fui consagrado novo, a pergunta era, pastor, Hudson, como é que você vai aconselhar uma família? Já que você não é casado, já que você é um menino novo, eu falo, eu aconselho pela palavra. A palavra tem conselhos familiares. A palavra tem conselho para o solteiro, tem conselho para o casado, tem conselho para o marido, para a esposa, para os filhos, tem conselho para o funcionário, para o patrão. A palavra tem, eu preciso conhecer a palavra. Não é o tanto de experiência. Eu não posso sentar com você e aconselhar você pelas minhas experiências. Você não sou eu e eu não sou você. Um aconselhamento bíblico, ele vem pela palavra. Ele vem pela palavra viva e eficaz que vai entrar e penetrar na sua alma e no seu coração. Não é, eu acho que você deve fazer isso. Até porque isso é a primeira coisa que a gente aprende. Eu não falo para você o que você tem que fazer. Porque se eu falo, você não faz, para começar. Porque entenda o seguinte, eu entendo que quando eu vim para essa igreja e aceitei ser o pastor de vocês, eu ainda sou pastor da instituição igreja. Vai demorar um tempo para eu ter acesso ao coração de vocês. Vai demorar um tempo para a gente ter que comer 1 quilo de sal juntos. Vai demorar um tempo para a gente caminhar bastante. Então, muitas vezes, vocês vão olhar para mim e eu sou o pastor da igreja, não sou o pastor de vocês. Diferente da onde eu saí, do casamento que eu fiz ontem, que eu recebi um áudio dizendo, cara, muito obrigado, porque você é o meu pastor, meu amigo. Eu agradeço a Deus pela sua vida. De lá eu sou pastor. Já comi 1 quilo de sal, já chorei junto, já ri junto, já orei junto, já fui para velório, já fui para nascimento de criança, já casei, já sofri com divórcio com eles lá. Aqui a gente está começando a caminhar. Talvez daqui a 5 anos eu me torne seu pastor. Talvez alguns vão deixar ser pastoreados mais fácil. Alguns vão dizer, não, pastor, eu preciso de alguém cuidando do meu coração. E quando você rasga o seu coração para mim, a única coisa que eu preciso te orientar é sobre a palavra. Não é sobre o que eu acho. Não é sobre o que eu penso. Não é sobre qual a situação que você está vivendo e o que você deveria fazer. O que a palavra diz que você deveria fazer. E a escolha de obedecer ou não é sua. Mas se eu te dou alguma orientação que é bíblica, é um reconhecimento de que eu sou seu pastor. Você obedece a orientação do seu pastor, isso quer dizer que você reconhece o pastorado dele na sua vida. Agora tem gente que ouve a orientação, entra no ouvido, sai pelo outro e faz uma coisa contrária. E uma semana depois está dizendo, pastor. E aí é na hora que dá vontade de dizer, Senhor, mata. Leva. Aí eu dou um sorriso e falo, senta aqui, irmão. O que aconteceu? Semana passada eu não falei para você não ir para esse caminho, a palavra não mostra que, pastor. Aí eu pego a palavra, aplico de novo. Semana que vem, mudou. Deus não me ama. Deus não te ama ou você não está aplicando a palavra dele? Porque a palavra dele diz que ama. Ou você crê que ela é verdade ou não. Ou você vive ela ou não. Ela é a fé, a base de tudo. Aí escolhe não viver. E aí depois o pastor que é ruim, a bomba história para mim, eu que tenho que ir lá apagar incêndio dos outros, eu que tenho que ir lá sofrer sangria. E tem uma coisa que adulto é bom, que adolescente não faz isso. Porque adolescente ele vai mostrando as bombinhas, e aí tem como tratar. Então, pouquinho em pouquinho, ele vai te mostrando o que precisa ser tratado. Adulto não, guarda. Está vivendo uma vida desgramada. Está vivendo uma vida miserável. Está afundado no pecado, mas está aqui, ó. Pai do Senhor, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Quando explode,
é igual vaso sanitário de posto de gasolina. Boa coisa para tudo enquanto é lado. E aí não tem como curar a doença. Porque já atingiu, já espalhou, já sujou tudo. Agora a única coisa que eu posso fazer é tacar água sanitária e tentar limpar. Mas tem coisa que não sai. Fica marcado nas paredes. E aí depois não sabe por que não está vivendo. Pastor, eu fui na orientação do irmão. O irmão atribulado. O irmão está com problema no casamento. Procura o pastor? Não. Vou procurar meu amigo que vai no boteco, que vai mandar eu largar a minha esposa. Não segue nem princípio para quem pedir orientação. A gente não tem nem sabedoria para aprender com quem deu errado. Nem sabedoria para isso a gente tem. A gente quer ouvir os gurus dizendo, olha, faça isso, abri uma empresa e faturei 1 milhão. Você já parou para conversar com todos os empresários que fecharam 10 empresas? Eles têm muito mais a te ensinar o que fazer do que não fazer. Eles têm uma receita de 10 vezes que deram errado. O que deu certo tem uma só. Mas não, a gente quer aprender com aqueles que a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Até que a gente descobre que a grama do vizinho é artificial. E aí a palavra diz, foge do conselho do ímpio. Procura alguém que vai te orientar na palavra. Aconselha na palavra. Deixa o seu eu de lado e aplica a palavra. A palavra é eterna. Eu serei, mas ainda não sou. E se um dia, pregando aqui, ou aconselhando, a palavra não for a base, use a palavra para me repreender. Se um dia, como pastor, eu subir daqui para falar de achismos demais, que não está baseado na palavra, faça um favor para mim, para essa igreja, enfia o pé na minha bunda e me manda para fora daqui. A minha função é pregar a palavra, orientar a igreja na palavra, aconselhar a palavra, ensinar a palavra. Foi para isso que eu me dediquei, é para isso que minha vida serve. Se não estiver fazendo isso, eu estou fora do meu propósito. Me corrijam, me bota para fora, mas não deixa eu subir aqui em cima. Essa que é a ideia. E da mesma forma que você use a palavra para orientar a vida dos outros. Para de jogar a responsabilidade em mim. Pastor, você tem que visitar. Pastor, fulano é meu amigo que está com problema. Eu nunca vi a pessoa. Por que você não vai lá? É porque você é pastor. É engraçado, aqui não está dizendo, aconselhados uns aos outros, não é só o pastor. Que legal, é uns aos outros. Então é todo mundo aconselhando todo mundo na palavra. As coisas de pastor pode deixar que eu estou fazendo. Orando, cuidando da doutrina, cuidando da minha vida. Quer dizer, cuidando da minha vida eu estou muito não, eu estou 40 de virada aí, mas tá bom. Mas enquanto você está novo, você pode morrer um pouquinho. Então entenda isso, essa é a função minha, isso eu estou fazendo, fica tranquilo. Agora, aconselhar, amar, ler a palavra, isso é função sua. Não dá para fazer isso para você. O amigo é seu, não é meu. Até eu conseguir ter acesso ao coração dessa pessoa, vai demorar. Você já está dentro da casa dela, você toma Coca-Cola com ela, você toma seu chá de erva cidreira com ela. Por que você não lê a palavra e não aplica a palavra lá? Ah, porque você não lê a palavra. Ah, porque você tem vergonha do evangelho. Ah, porque você não é crente de verdade. Ah, porque seu coração está cheio de outra coisa. Se fosse conversar de série do Netflix, da HBO, você sabia pra caramba. Sabe dar aula. Monta um curso e vende. As melhores séries que tem. Aconselhai-vos uns aos outros na palavra. Isso não é função só do pastor. Eu não sou responsável pelo seu amigo. Deixa eu te contar. De coração, eu não sou responsável nem pelo seu filho. O primeiro lugar que ele deve ouvir a palavra é dentro da sua casa. Aqui é a cereja do bolo. Eventos de jovens, congressos e as coisas que nós fazemos, isso é cereja do bolo. O primeiro lugar onde ele deve ser evangelizado é dentro da sua casa. Você é o primeiro pastor do seu filho. Eu posso ser o segundo. O problema é que já chega e fala, pastor, resolve o problema aí. Talvez o problema é você, irmão.
não vive a palavra dentro da sua casa. Uma vez indo para um projeto, eu acho que eu já contei isso. Os pais me entregam um menino ateu para ir para um projeto missionário pregar o evangelho. Eu acordo todo mundo de manhã e falo o seguinte: a gente vai passar 1 hora orando. Sentei para o menino e falei: olha, você vai conversar 1 hora com os cosmos, tá bom? Então a gente vai orar, vai ler a Bíblia, você canta Raul Seixas, o que você quiser, tá bom? Beleza. No terceiro dia ele virou e falou assim: falei, mano, por que você está de joelho? O cosmos te pede isso? Ele falou: para, pastor, Deus existe. Eu falei: você é doido? Deus é a invenção do ser humano. Ele: para, pastor, Deus vai tacar um raio no seu. Agora Deus ainda tem poder ainda. Ele falou: para, pastor. Eu sentei com ele e falei: por que então assim? Por que você chegou aqui ateu? Ele falou: é simples, pastor. O que meu pai prega, ele não vive dentro de casa. Então, o Deus que meu pai prega, eu não quero. Aqui, tudo que você falou, você está vivendo, você está amando, você está cuidando, você está virando noite com a gente, você está orando, você está aconselhando. Esse seu Deus eu quero. O Deus do meu pai, não. Saiu do projeto comigo, voltou tranquilão. 6 meses depois, eu indo para Ouro Branco. Pastor, você pode dormir lá em casa? Posso. Saí do projeto, fui dormir. Tentei a sala, falei: ei, filho, agora é só eu e você, hein? Deixei todo mundo embora. Falei: o que foi? Ele falou: pastor, o mesmo problema. O Deus que é pregado lá não está sendo vivido aqui. Esse Deus eu não quero. De raiva, eu não vou seguir esse Deus para fazer raiva no meu pai. Aí eu falei: então tá. O problema é comigo? O problema é com o que eu prego? A forma com que eu conduzo? Não. O problema está dentro de casa. A gente precisa começar a praticar a palavra na base. E aí as coisas vão acontecer. Ah, pastor, mas meu filho desviou. Não tem problema. Quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, não tem a ver com salvação, tem a ver com conduta moral e ética. Ensina o seu filho a ser um ótimo cidadão, espiritual, físico e eticamente. Se ele se desviar na fase adulta, é problema dele. Mas a base do evangelho ele precisa ouvir. Ele precisa saber que ele tem uma casa. E se ele quer ser o filho pródigo, ele pode ser, porque a casa vai continuar aberta para quando ele voltar. O pai vai continuar esperando todos os dias na varanda, dizendo: ei, o meu filho que estava perdido, agora voltou. Então, não julgue o filho do outro que não está na igreja. Julgue você próprio. Perdeu a oportunidade de pastorear o seu filho. Mas ainda não é tarde. Não é porque eu sou jovem que eu vou conseguir mudar o coração de todos os jovens dessa cidade. Se eu conseguir mudar o seu coração, na verdade não sou eu que mudo. Mas se você permitir que a palavra mude o seu coração, a nossa igreja vai ser uma potência em Juiz de Fora. A nossa igreja vai ser uma igreja referência aqui. Não vai ter ninguém para segurar. Olha como a igreja ficou cheia numa quarta-feira. Olha como a gente tem amigos. Olha como nós somos influentes. O problema é que nós não estamos usando a palavra para isso. E aí joga na conta do pastor. Enche a minha agenda de gente que eu nunca conheço. Enche a minha agenda de gente que eu nunca vi na minha vida. Enche a minha agenda e aí eu vou perder o que a palavra diz que eu tenho que fazer. E você vai ficar sossegado, sentado no banco, terceirizando o seu trabalho. Sabe qual que é o problema? É que quem trabalha muito para Jesus é abençoado. Então, quer terceirizar? Eu faço. Faço porque amo. Mas lembra que a bênção vem para mim e não para você. Lembra que galardão tem a ver com recompensa, com aquilo que nós fazemos pela palavra. Então, lembra que um dia a gente vai se apresentar diante de Deus e Ele vai perguntar: mostre as suas mãos. E responder: fui no culto todo domingo, sentei e ouvi a palavra. Não vai ser a resposta certa. Vai ser: Senhor, eu cuidei, eu aconselhei, eu chorei, eu preguei,
eu ensinei a palavra, eu vivi a palavra, eu pequei, eu me arrependi, eu confessei, eu pedi perdão, eu liberei perdão. E aí você vai ouvir: filho amado, em quem eu me comprar. Vem, entra na casa do seu pai, recebe a sua recompensa, o seu galardão. E para mim a vida só faz sentido se fizer sentido a minha existência na vida de alguém. Conversando com o Luiz, eu falei: mano, muito obrigado pelas doideiras que você topa. E ele respondeu: cara, a gente é parceiro. Ele não precisava sair de BH, pegar o seu carro, enfiar trocentas coisas, quase ser preso, para vir trazer um amigo aqui. Mas tirou um tempo das suas férias para fazer isso. Hoje, a existência desse rapaz traz uma alegria na minha vida e resolve um problema meu. Vai voltar para Belo Horizonte feliz, dizendo: abençoei o meu amigo. E eu vou ficar aqui feliz dizendo: tenho um amigo de verdade que eu posso contar. Se tudo der errado, eu tenho para onde voltar. É sobre isso a vida. É sobre isso acolher e aconselhar pessoas. É sobre escutar pessoas. É sobre não julgar e cantar hinos quando uma pessoa é transformada. Ontem casei um ex-traficante do bairro. Menino mau. Vendia coisa, perigoso. Aceitou Jesus depois da 8ª beck que ele fumou num dia. Foi para a igreja sem uma roupa, porque tinha roupa de LSD, fumando, Simpson, mulher pelada. Casar, ele ontem foi dizer: Cristo transforma. E quantas vezes ele varou lá em casa e a palavra mantém, a palavra mantém, a palavra diz isso. E aí, quando ele falou o casamento, ele falou: pastor, esquece conselho de casal. A minha oração e da minha noiva é que, se uma pessoa entregar a vida para Jesus no nosso casamento, já valeu a pena. Olha a mentalidade. Aconselha na palavra, pregue a palavra, ame as pessoas, ame aquilo que Deus ama, gente. Deus ama gente. E a gente vai ver pessoas sendo transformadas, a sua vida abençoada, a sua existência fazendo valer a pena. Sua vida não é só pagar boleto. Sua vida é abençoar a vida de outros, começando pelos da sua casa e os de fora dela. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. Fica de pé no seu lugar. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Qual foi a última vez que você pegou a tua palavra, Bíblia, abriu ela e leu, meditou nela? Qual que foi a última vez que você chegou da igreja, botou aquele negócio no canto e na segunda-feira você foi lá pegar a palavra? Qual foi a última vez que você usou um versículo bíblico para abençoar alguém? Não fosse aquele do aplicativo que ele te manda notificação todo dia. Você foi lá, você ouviu o problema de alguém e foi buscar na palavra a resposta para trazer consolo para aquela pessoa. Para com eu acho e começa com assim diz o Senhor. Assim diz a Escritura, assim diz o texto, assim Jesus disse. É isso que as pessoas vão ouvir, é sobre essa palavra que vai entrar no coração das pessoas. O Espírito Santo não tem compromisso com o que eu prego, com o que eu falo, a não ser que eu tenha pregado a palavra. Se eu prego a palavra, ele tem compromisso com a palavra. Se a minha pregação é uma pregação bíblica, então ele tem compromisso com a minha fala. Se for só achismo, ele não tem compromisso nenhum de penetrar no coração das pessoas. Não tem coisa melhor do que ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém na palavra.
Não tem coisa melhor do que você aplicar o texto na vida de alguém e saber que aquele texto trouxe refrigério para a pessoa. E muita gente aqui precisando ser aconselhada. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. Eu reconheço a minha humanidade. Sozinho eu não consigo aconselhar todas as pessoas dessa igreja. É por isso que eu preciso que você comece a viver a Bíblia. Para que a gente para que juntos como um corpo, seremos usados como instrumentos, não só para aconselhar, amar, mas para transformar vidas em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Perdão por todas as vezes que desprezamos ela. Perdão por todas as vezes que fomos em gurus, Pai, para ouvir a resposta. Se a resposta estava ali escrita na nossa cara. Perdão porque lemos muitos livros e nenhum deles é a palavra. Perdão por desprezar aquilo que o Senhor falou sobre nós. Nos perdoa, Senhor, por questionar coisas e promessas que está escrito na palavra. Nos perdoa, Senhor, pela falta de sabedoria, em vez de acolher o irmão e escutar o problema dele, querer já dar resposta, como se a gente fosse a resposta de tudo e como se a gente soubesse tudo. Senhor, perdão por todas as vezes que, em vez de buscar uma palavra sábia, a gente deu conselho só para livrar do outro irmão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que usamos a Tua palavra em vão, de um contexto errado que não abençoou, Pai. Tem misericórdia dos Teus filhos. Sejamos conhecidos como a palavra. Não seja só um desenho pendurado na porta da nossa igreja, uma casa baseada na palavra, mas que a nossa casa de fato seja baseada na palavra em nome de Jesus. Que os nossos filhos sejam criados na palavra. Ó Deus, que o nosso amor seja baseado na palavra, que essa igreja cante a palavra, vive a palavra, no nome de Jesus. Que possamos proclamar a palavra que transforma, que muda corações, que vira e abençoa gerações no nome de Jesus. Que possamos viver as promessas que a palavra diz, Senhor. E que possamos corrigir os erros da nossa vida, que ela também manda corrigir. Possamos obedecer os mandamentos que ela pede para nós, para que possamos ser abençoados como indivíduos e como igreja, para que outras pessoas ao entrarem aqui sejam abençoados pela Tua palavra e pelo Teu cuidado, que sejamos instrumentos, que sejamos maior do que João no céu, Pai, porque vamos servir uns aos outros. No nome de Jesus. É o que nós choramos e te agradecemos nessa manhã. Transforma a nossa vida. A Tua palavra diz que a palavra do Senhor é como espada que corta alma e espírito e atravessa o coração. Vem e corta o que o Senhor precisar cortar. Queima o que o Senhor precisar queimar, para que a Tua palavra viva em nós, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha um ótimo domingo.